Durante séculos, o Êxodo foi tratado como um dos eventos fundadores da fé bíblica. Mas no último século, uma pergunta começou a ecoar. Se o Êxodo aconteceu, por que o Egito nunca o registrou? Nenhuma inscrição menciona Moisés. Nenhum monumento fala das pragas. Nenhum texto egípcio descreve a fuga de escravos hebreus. Para muitos, isso encerra o caso. Mas essa conclusão depende de uma suposição, que o Egito registrava seus fracassos. Ele não registrava. A historiografia egípcia era teológica e política, não jornalística. Faraós eram deuses vivos, e deuses não perdem. O Egito apagava sua própria história. A prática de damnatio memoriae no Egito era sistemática. Hatshepsut teve seu nome removido. Akhenaton foi apagado após sua morte. Monumentos foram reescritos por sucessores. Batalhas perdidas não eram registradas. Crises internas eram silenciadas. Até derrotas documentadas por inimigos simplesmente não aparecem em registros egípcios. Então, o silêncio não é neutro. No Egito, silêncio pode ser propaganda. Se o relato bíblico estiver correto, o Êxodo envolveu destruição agrícola, colapso sanitário, morte do primogênito real, fuga de força de trabalho estatal. Isso não é apenas derrota militar, é humilhação teológica. O deus faraó derrotado pelo deus de escravos. Registrar isso seria registrar o fracasso da própria divindade. O erro de Ramsés II. A maioria das reconstruções modernas coloca o Êxodo no reinado de Ramsés II. Base: Êxodo menciona a cidade de Ramessés. Logo, o Êxodo deve ser do século XVIII a.C., mas isso ignora um ponto crítico. Topônimos podem ser atualizados editorialmente. Gênesis menciona a cidade de Dan antes dela receber esse nome historicamente, assim como hoje dizemos, Abraão saiu do Iraque, mesmo que Iraque não existisse. Se o nome foi atualizado, o evento pode ser mais antigo. A cronologia bíblica. 1 Reis 6.1 afirma: o Êxodo ocorreu 480 anos antes do Templo de Salomão. Templo, 966 a.C. Êxodo, 446 a.C. Agora estamos na 18ª dinastia. Período de expansão, grandes construções e intensa utilização de trabalho estrangeiro. Amenhotep II e o primogênito. Amenhotep II governou durante o auge do poder da 18ª dinastia. Seus registros celebram campanhas militares bem-sucedidas, captura de prisioneiros estrangeiros, expansão territorial. Mas quando observamos sua sucessão, algo incomum acontece. No Egito, a sucessão ao trono era quase invariavelmente do faraó para seu filho primogênito. Essa continuidade não era apenas política, era teológica. O primogênito representava a continuidade divina do próprio faraó. Mas Amenhotep II não foi sucedido por seu primogênito. Seu sucessor foi Tutmés IV, um filho que, segundo a chamada Estela do Sonho, não estava destinado originalmente ao trono. A estela descreve Tutmés dormindo aos pés da esfinge e recebendo em sonho a promessa de que seria rei se libertasse a esfinge da areia. Narrativas desse tipo geralmente aparecem quando a sucessão precisa ser legitimada posteriormente. Em outras palavras, Tutmés IV precisou justificar por que ele, e não outro, estava no trono. O que aconteceu com o herdeiro legítimo? Os registros não dizem, mas o silêncio mais uma vez aparece. O papiro de Ipuwer. A arqueologia ainda não identificou um registro egípcio
inequívoco do Êxodo. Mas isso não significa que o evento esteja em dúvida. O Êxodo não é apresentado na Escritura como tradição simbólica ou memória coletiva. Ele é afirmado como fato histórico, recordado nos Salmos, relembrado pelos profetas, citado no Novo Testamento e tratado como evento real na própria narrativa da fé de Israel. A questão não é se o Êxodo aconteceu, mas por que um império como o Egito não o registraria? Quando consideramos a prática egípcia de apagar derrotas, a necessidade de legitimar sucessões anômalas, a tradição literária de descrever calamidades sem atribuição direta de culpa ao faraó, e a precisão cultural egípcia presente no texto bíblico, o silêncio dos registros egípcios deixa de ser surpreendente e passa a ser compreensível. A fé não depende da arqueologia para afirmar o Êxodo, mas a arqueologia pode ajudar a entender por que certos eventos nunca foram registrados pelos impérios, que tinham motivos para esquecê-los. Porque às vezes a fé preserva aquilo que os impérios preferiram não escrever. Precisão cultural do Êxodo. O livro de Êxodo descreve os israelitas fabricando tijolos de barro com palha. Essa não é apenas uma imagem genérica de trabalho escravo. Ela reflete práticas conhecidas do Egito do Novo Império. Representações em tumbas egípcias mostram trabalhadores misturando barro, incorporando palha, moldando tijolos sob supervisão administrativa. O próprio texto bíblico também menciona supervisores egípcios sobre trabalhadores estrangeiros. Um sistema compatível com a organização estatal egípcia documentada nesse período. Até mesmo o nome Moisés apresenta estrutura linguística egípcia, derivada do elemento ms, significando nascido, presente em nomes como Tut, Mos, Rames. E chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Êxodo capítulo 2, versículo 10. De acordo com o próprio texto bíblico, Moisés foi nomeado pela filha de Faraó. Portanto, um nome de origem egípcia não apenas é plausível, é exatamente o que o relato nos levaria a esperar. Esses detalhes não provam o Êxodo, mas demonstram que o texto opera dentro de um contexto cultural egípcio real. A arqueologia ainda não identificou um registro egípcio inequívoco do Êxodo, mas isso não significa que o evento esteja em dúvida. O Êxodo não é apresentado na Escritura como tradição simbólica ou memória coletiva. Ele é afirmado como fato histórico, recordado nos Salmos, relembrado pelos profetas, citado no Novo Testamento e tratado como evento real na própria narrativa da fé de Israel. A questão não é se o Êxodo aconteceu, mas por que um império como o Egito não o registraria? Quando consideramos a prática egípcia de apagar derrotas, a necessidade de legitimar sucessões anômalas, a tradição literária de descrever calamidades sem atribuição direta de culpa ao faraó e a precisão cultural egípcia presente no texto bíblico, o silêncio dos registros egípcios deixa de ser surpreendente e passa a ser compreensível. A fé não depende da arqueologia para afirmar o Êxodo, mas a arqueologia pode ajudar a entender por que certos eventos nunca foram registrados pelos impérios que tinham motivos para esquecê-los. Porque às vezes a fé preserva aquilo que os impérios preferiram não escrever. E o Êxodo não é apenas uma história sobre libertação, é o testemunho de que Deus age na história, cumpre suas promessas e permanece fiel, mesmo quando os registros humanos se calam. Antes de finalizar, quero te agradecer por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo trouxe algum conhecimento para você, curte, compartilha e clica no sininho para adquirir mais conhecimento.
Agora sim, irei escurecer a tela e finalizar. Senhor Deus, assim como no passado tu ouviste o clamor do teu povo no Egito e agiste na história para libertá-lo, nós te agradecemos porque a tua fidelidade não ficou presa ao passado. Tu continuas sendo o mesmo Deus que vê, que ouve e que intervém no tempo certo. Mesmo quando os registros humanos se calam, mesmo quando as evidências parecem ausentes, nós confiamos que tu permaneces fiel às tuas promessas. Ajuda-nos a lembrar que o Deus que abriu o mar é o mesmo que caminha conosco hoje e que nenhuma circunstância é maior do que o teu poder ou está fora do alcance da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.